Fala, corretor! Seja muito bem-vindo à primeira aula de um total de 4 aulas do curso gratuito Máquina de Vender Imóveis, onde você vai conhecer o caminho para triplicar suas vendas de imóveis. Isso aí! E olha só, presta atenção. Quem ficar até o final comigo vai receber um presente especial. Então fica até o final, porque vai valer muito a pena. Você sabe quando eu falo, é verdade. E ó, você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque você quer vender mais. Talvez muito mais do que você já vende hoje. E já percebeu que o mercado mudou. Sim, é um fato. Bom, vamos lá uma pequena apresentação. Eu sou a Cacá Rivas, especialista em marketing imobiliário, vendas e posicionamento digital específico para você que é do mercado imobiliário. E como fundadora de construtora, diretora de marketing também da minha própria empresa, mentora de centenas de corretores, eu acompanhei de perto o que separa quem vive tentando vender de quem domina o jogo das vendas. E eu vou te falar, a diferença, com certeza, não é talento. Não é tipo de profissão. E nem é quantidade de imóveis que você tem na carteira. A diferença está em como você vende. Sim. E ó, durante este curso gratuito, você vai aprender a vender 3 vezes mais imóveis, mesmo que você não tenha muitos seguidores. Isso mesmo. Mesmo que você só venda quando tem só indicação. Mesmo que você não entenda de redes sociais. Mesmo que você não saiba gravar vídeos. Mesmo que você não produza conteúdo para redes sociais. E mesmo que você ache que já tentou de absolutamente tudo. O objetivo desse curso aqui, gratuito, é o seguinte: é te tirar do grupo que corre atrás do cliente e te colocar no grupo dos 5% que são procurados pelos clientes certos. Sim, para você ser procurado. Parar de procurar, ser procurado. Mas ó, antes de mais nada, você precisa parar de sabotar. É isso aí, é o primeiro passo. Porque ó, não adianta eu te ensinar estratégias avançadas se você continuar cometendo erros básicos que matam as suas vendas. Só que hoje você vai aprender, tá? Hoje você vai aprender, presta muita atenção. Você vai aprender quais são os 10 erros silenciosos que estão destruindo as suas vendas. Pois é, tem 10 erros silenciosos que você nem imagina, mas que destrói as suas vendas. E você tem que saber quais são. São erros que 95% dos corretores cometem todo santo dia, defendendo como se fossem estratégias inteligentes. Sim, eu estou aqui para falar a verdade. Prepare-se. Isso pode ser desconfortável para você, porque você vai se reconhecer em vários deles. E eu tenho certeza disso. Mas você precisa saber. Só vai mudar quando você souber quais são os erros que você está cometendo, que estão, sim, atrapalhando as suas vendas. Agora, a pergunta que importa neste momento é a seguinte: você quer fazer parte dos 5% que vendem muito mais que a maioria? Você quer realmente triplicar as suas vendas de imóveis? Se a resposta for sim, então você precisa parar de cometer esses erros que eu vou te falar agora. E ó, eu sei que você aí pode estar pensando, tá? Mas será mesmo que eu vou conseguir triplicar minhas vendas? Será que isso funciona para mim? E ó, eu entendo suas dúvidas. E quer saber? Eu também duvidaria se eu não tivesse acompanhado tantos corretores se transformando. Completamente, se transformando completamente. Transformando os seus resultados. Por isso, antes de mostrar os erros, eu quero que você veja com seus próprios olhos o que acontece quando alguém para de cometer esses erros e aplica o método certo. Eu vou te mostrar alguns corretores que estavam exatamente onde você está agora e agora, hoje em dia, já conseguiram mudar o seu jogo. Eu vou te mostrar a Rô, que conseguiu multiplicar suas vendas. Eu vou te mostrar a Alciane, que saiu da dependência total de indicações. O Rico, que transformou completamente sua forma de vender.
preste atenção nisso aqui. A pessoa olhou e disse assim, ó, eu vi teu vídeo na internet, eu vi teu vídeo no Instagram e eu queria, e gostei, e queria colocar meu imóvel para vender contigo. E eu fiquei bem boba, assim, fiquei bem feliz, porque, né, eu disse, nossa, que show, né? Fiquei feliz. 3 pessoas. E aí, então, eu captei esses imóveis. Então, quer dizer, funciona, né? Para aumentar as minhas vendas, é o conhecimento e entender os detalhes, o pulo do gato, onde está a divulgação de um produto, de um imóvel. E o ponto forte para mim, principalmente, é você ter uma mentoria com alguém que já é da área. Não é uma pessoa que é apenas da área de tráfego pago, não. É uma pessoa que é do tráfego pago e é a pessoa que é da área, que é profissional da área, porque ela sabe exatamente os detalhes. Como a gente fala, ela sabe onde é que está o pulo do gato. Então, com o método Rivas, foi possível aumentar suas vendas de imóveis. Muito. É, além do conhecimento, de abrir a minha cabeça, aumentar minhas vendas, minha carteira. Hoje eu tenho uma carteira que é maravilhosa. E principalmente a questão de financeiro mesmo. Que eu passei a ganhar mais, obviamente. Sexta-feira agora eu estava lá, ou sexta eu estava na Bahia, um cliente que eu vendi um apartamento ano passado de 1,5 milhão. Aí ele me ligou, ó, do nada, ele ligou, ó, se você tiver outro aqui no condomínio, é um condomínio que tem 10 torres. Se tiver outro aqui no condomínio, no mesmo preço do meu, eu vou para cima que eu quero comprar, mas o outro apartamento de 1,5 milhão. Aí ele que me ligou já para perguntar, eu digo, ó, procura para mim. O outro eu estou procurando um apartamento pro filho dele, eu vendi um apartamento pequeno no Jardins para ele de 550 mil. Aí agora ele me deu um apartamento do filho dele de 1,6 milhão para vender. E me deu o endereço que o filho quer morar. Eu fui lá hoje, no prédio. O apartamento lá é 2,8 milhões. Consegui um apartamento. Olá, gente. Meu nome é Joselita. Eu faço parte de uma equipe de corretores de imóveis. E antes de eu conhecer o método Rivas, eu fiquei 4 meses sem vender nada, absolutamente nada. Pensei muito, mas muito mesmo em desistir. Após eu adotar esse método Rivas, as minhas vendas vieram com constância. E vou lhe dizer uma coisa, viu? Sabe o que aconteceu? Perdi o medo de filmar e de publicar. Foi ótimo. Eu já estava um bom tempo sem vender e não sabia bem como começar, como fazer essa divulgação, né, de fato. Então eu comecei a usar o método e está tendo muitos resultados muito bons, né, de um fluxo maior de atendimento diários de clientes. Então para mim está sendo muito satisfatório. Isso não é sorte. Isso não é mágica. Isso se chama método. E tudo começa quando você para de cometer os erros que 95% dos corretores cometem todos os dias. Você quer realmente fazer parte dos 5% que vendem muito mais que a maioria? Se a sua resposta for sim, eu tenho que te contar uma coisa. E você tem que prestar muita atenção. Mais difícil do que construir algo do zero é perder tudo depois que você já construiu. E eu não sei exatamente em que momento da caminhada você está agora, neste exato momento. Talvez você esteja começando. Talvez você esteja recomeçando. Mas uma coisa eu aprendi na minha pele. Literalmente. Que recomeçar é ainda mais difícil do que começar. Com toda certeza. Porque você já teve, você já conquistou, você já provou que era capaz. E aí, do nada, de repente, você perde tudo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A pandemia, ela foi o pior período da minha vida. Eu sei que ela deve ter sido ruim para você e para muita gente. Deixa eu te contar o que aconteceu. Minhas 2 empresas, elas quase quebraram. Uma era do setor de bebidas, ela atendia bares e restaurantes e todos eles fecharam. A outra é a minha construtora, que parou com obras em andamento
clientes seguraram dinheiro, obras foram suspensas, mas os custos certamente continuaram. E além de tudo isso, eu me separei, tudo junto. Eu terminei meu casamento e aquilo que antes era dividido emocional e financeiramente passou a ser só meu. E pela primeira vez eu estava completamente sozinha e tendo que dar conta de tudo, sentindo o peso de tudo. Eu nunca tinha passado por problema financeiro na minha vida. Nunca. E ali, pela primeira vez, eu vi o que é passar um sufoco financeiro. Para mim isso foi arrebentador. Eu tive que voltar a morar com a minha mãe aos 35 anos. Desde os meus 22 que eu já morava fora. E eu voltei sem rumo, sem dinheiro, sem chão. E junto com tudo isso, veio a ansiedade. Algo que eu achava, entre aspas, besteira. Achava que nunca aconteceria comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa forte, resolutiva, focada. Mas as crises vieram nesse período. Silenciosas, esmagadoras. E essa ansiedade, ela virou pânico. Síndrome do pânico, algo que eu não acreditava. E o pânico me travou. Eu tinha vergonha de contar para qualquer pessoa. Eu tinha vergonha até de admitir para mim mesma. Porque eu me sentia fraca, perdida, algo que eu nunca me sentia. E o mais duro era pensar que eu tinha feito absolutamente tudo certo durante minha vida inteira. Eu sempre fui estudiosa. Eu me formei em administração pela Católica, aqui de Pernambuco, uma das melhores universidades daqui. Eu tenho 2 pós-graduações pela Getúlio Vargas, uma das melhores do Brasil, uma em marketing, outra em gestão de vendas. Eu tive experiência em multinacionais, fui gestora, fui gerente, eu trabalhei fora, trabalhei nos Estados Unidos, cara, eu fiz de tudo, tudo. Liderei equipes, viajei o Brasil e o mundo inteiro no trabalho. E eu sempre fiz tudo, 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 tudo tão certinho. Sempre tudo com tanta responsabilidade, dedicação. E mesmo assim, algo que eu nunca imaginei que aconteceria comigo, aconteceu. Eu me vi no sufoco financeiro. E isso me desmoronou. Porque sim, o financeiro, ele mexe com isso aqui. Ele mexe com nossa paz. E eu percebi que o marketing que eu conhecia, ele já não bastava mais. O mundo tinha mudado. O comportamento do consumidor tinha mudado, principalmente nessa época da pandemia. Tava todo mundo online, tava todo mundo digital. E claro, eu tive que mudar também. Mas foi aí que eu mergulhei de cabeça no marketing digital. E eu adaptei tudo que eu sabia, todo o meu conhecimento, minha experiência, para o novo cenário. Eu usei estratégias de posicionamento, conteúdo, tráfego, tudo para reerguer as minhas empresas. Eu vou sair dessa. E eu comecei a vender online, a usar digital. Fechei parcerias, reconstruí tudo com consistência e com método. E os resultados vieram. Primeiro para mim e depois para os corretores parceiros que viam o meu avanço e começaram a me pedir ajuda. E foi aí que nasceu o método Rivas. Então ele não foi criado por sorte, não foi criado só por teoria, ele foi criado no campo de batalha, no meio do caos, e ele é um método prático, validado por mim e por centenas de pessoas que eu já ajudei. Centenas de corretores que, assim como eu, também viraram o jogo e deram a volta por cima. E digo mais, se eu estava bem, eu caí. Quando eu voltei melhor ainda. Bom, chegou a hora. Você está pronto realmente para mudar o jogo?
Se tiver, presta muita atenção nesses erros que talvez você esteja cometendo aí. Muito provavelmente está. E muitas vezes sem perceber. E eu vou até te dar um spoiler aqui, tá? Do 10º erro. O 10º erro, ele definitivamente é o que enterra as vendas dos corretores. Então, vambora. Vambora para o primeiro erro. E o primeiro é o seguinte: é acreditar que a responsabilidade de captar lead é da imobiliária. E deixa eu até adivinhar aqui. Você pensa, ou já pensou aí, cara, eu divido a minha comissão com a imobiliária. Eles que têm que me dar os leads. O meu trabalho é vender, não é ficar caçando cliente. Já pensou ou não pensou assim? Ou até mesmo pensa assim: ah, para isso existe o marketing da imobiliária, né? Eu foco no que eu sei fazer, vender. Me disse, nunca pensou assim? Sabe de uma coisa? Faz todo sentido você pensar assim. Eu pensaria igual. Seria algo lógico, né? Parece algo justo. Você paga a sua parte e eles precisam fazer as dele. Mas, ó, tem algo que você não está percebendo aí. Quando a imobiliária manda o lead e diz quantos corretores recebem muitas vezes o mesmo contato, 10, 15, 20, ou é o quê? O primeiro que pega, você tem que estar online o tempo todo, você não pode respirar, não pode nem viver. Você muitas vezes não sabe se é o melhor lead que você está pegando. E aí vira o quê? Vira um vale tudo. Guerra de preço, correria desesperada, não tem descanso, todo mundo ligando ao mesmo tempo, muitas vezes para o mesmo cliente, não pode ficar offline, é toda hora olhando no WhatsApp, é uma angústia. E o cliente o quê? O cliente confuso. Você fica aí estressado e quem fecha? Normalmente quem oferece o menor preço, quem não para trabalhar incansavelmente, que está online com ansiedade, com burnout. Enquanto isso, os corretores que realmente faturam alto, eles têm uma coisa que você não tem, é controle. Vocês acham que eles vivem essa vida insana? Eles têm controle, eles escolhem com qual cliente trabalhar. Eles nunca competem por preço, eles têm fila de espera de clientes querendo trabalhar especificamente com eles, eles são procurados, as pessoas querem aquele corretor. Eles construíram algo que a imobiliária nunca vai te dar, que é independência total. E quando a imobiliária decide mudar as regras? Quando ela decide dar menos leads, ou os leads que não são tão bons, ou quando ela contrata mais corretores para a imobiliária, e aí fica um caos maior ainda, você fica como? Sem chão. Como quebrar essa dependência e ter o seu próprio sistema, conquistar sua independência, vender muito mais, vender até 3 vezes mais que tu já vende aí? Ó, fica comigo. Quarta-feira, às 8 horas, eu vou te mostrar o passo a passo para triplicar suas vendas. E agora vamos para o segundo erro. Ah, esse segundo erro vai dar o que falar. Segundo erro é: lead só vende portais como OLX, Zap, Viva Real. E ó, eu vou ser bem direta com você. Todo corretor que eu conheço fala a mesma coisa. É onde as pessoas procuram imóveis, né? Todo mundo usa esses portais, é o jeito tradicional. E não tá errado. Não tá errado mesmo. As pessoas realmente usam, tá? Milhões de pessoas usam os portais todo dia. O problema é que vocês todos estão pescando no mesmo aquário. Já parou para pensar nisso? Deixa eu clarear para você. Eu vou fazer uma analogia aqui que você vai entender agora. O que eu vou te falar. Vai ser bem importante. Imagina um lago com 1000 peixes e 500 pescadores. Todo mundo com a mesma isca, na mesma margem, pescando no mesmo horário. Imaginou a cena? Qual é o estado disso? Guerra, confusão, briga por qualquer peixinho que morda a isca. Qualquer peixinho. E é exatamente isso que acontece nos portais. Exatamente isso. Quando alguém entra
lá no Zap Imóveis, por exemplo, OLX, enfim, ela vê 50, 100 imóveis, todos similares ao seu. E muitas vezes, até mesmo o mesmo imóvel. Está sendo anunciado por 3, 4, dezenas de corretores imobiliários diferentes. É ou não é? Você vira apenas mais o quê? Mais um pescador na multidão. Mais um nome na lista. Mais um telefone tocando. Mais um corretor fazendo a mesma pergunta. E aí, gostou de imóvel? Quer agendar uma visita? Apenas mais um. Mais um no meio da multidão. Mas aí é que tá o segredo, tá? Que ninguém te conta. Bora voltar aqui para a analogia, que você vai entender? Mesmo nesse lago lotado, alguns pescadores conseguem pescar 10 vezes mais peixes que outros. Como? Como é que eles fazem isso? Eles usam uma isca completamente diferente dos demais. Enquanto tá todo mundo colocando minhoca, eles descobriram que tipo de isca deixa os peixes loucos para morder. Traduzindo aqui agora. Enquanto 95% dos corretores fazem anúncios genéricos, como apartamento 2 quartos, 350 mil reais, existe uma fórmula específica que faz o seu anúncio saltar aos olhos no meio de centenas de anúncios iguais. E sabe o que é mais impressionante disso tudo? Essa isca especial, ela não custa nada a mais. É só uma questão de como você escreve, como você fotografa, como você filma, como você posiciona. E sabe o que é pior? Esses leads dos portais chegam até você completamente frios. A pessoa já viu 20 imóveis antes do seu. Muito mais às vezes. Já falou com 5 corretores, dezenas às vezes. Já está exausta de tanta abordagem exatamente igual. Mas tem corretor que eu conheço que descobriu os lagos secretos. Volta aqui para a analogia. Lugares com peixes famintos e 0 pescadores. Eles captam o lead onde não existe concorrência. Eles pegam um cliente quando ele ainda está sonhando, ainda está planejando, ainda não virou uma commodity. Estratégias que 95% dos corretores nem sonham que existem. Canais que estão ali na sua frente, mas você simplesmente não enxerga, porque você fica hipnotizado somente pelos portais. A diferença, enquanto você briga por leads frios, com 20 concorrentes ou muito mais, eles trabalham com leads quentes, que chegam pedindo. Você pode me ajudar a encontrar meu apartamento dos sonhos? Chegam querendo comprar. E ó, quarta-feira, 8 horas, é onde eu vou te mostrar onde estão esses lagos secretos e como você vai pescar neles. E também vou te revelar qual é a isca especial que faz você se destacar mesmo nos portais tradicionais, ou seja, te destacar no meio da multidão. E vamos para o terceiro erro. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, quem ficar comigo até o final desta aula vai ganhar um super presente. Então vambora e preste atenção aqui. O terceiro erro é: a solução é contratar agência ou gestor que vai fazer tudo. Essa aqui dói, né? Sabe por que dói? Porque você já pensou nisso. Ou até já tentou. Talvez até já tenha queimado dinheiro com isso. Me fala aqui se já queimou dinheiro. Ah, eu não entendo de marketing. Melhor deixar com quem entende. Com a agência, com o gestor. É investimento. Já pensou assim? Vou te falar. Eu entendo perfeitamente. Parece a decisão até mais profissional do mundo. Você pensa, eu vou focar no que eu realmente sei fazer e vou deixar o marketing com a agência, com o gestor. Mas sabe o que acontece? Na prática,
Eu vou te falar o que acontece na prática mesmo quando você faz isso. Você acha que a agência ou o gestor vai resolver tudo. 95% das agências fazem post bonito, rodam anúncio, criam arte moderna, mas não fazem a menor ideia de como um corretor realmente vende. Elas sabem falar de engajamento, alcance, impressões, mas pergunta para elas como qualificar um lead imobiliário, como conduzir uma visita virtual, como fazer follow-up que realmente converte, que vende. Qual é o resultado disso? Campanhas lindas, que todo mundo elogia, mas que não geram uma venda sequer. Você gasta aí R$ 3.000, R$ 5.000 por mês, e no final do ano todo aqui, o que aconteceu? Você vendeu a mesma coisa de sempre. Enquanto isso, os corretores que faturam sério aprenderam uma coisa revolucionária: a fazer melhor que qualquer agência, que qualquer gestor, e gastando 10 vezes menos. Porque eles sabem uma coisa que as agências não sabem, que é como conduzir um cliente desde o primeiro contato até a assinatura do contrato. A agência não sabe, nem o gestor. E esse conhecimento, ele não se terceiriza. O quarto erro é pensar: não preciso do digital porque sempre vendi sem isso. Essa frase aqui é um tiro no pé, tá? E olha, eu respeito a sua experiência, de verdade. Você tem histórias, tem cases, tem relacionamentos construídos muitas vezes ao longo de anos. Você vendeu anos no boca a boca, construiu credibilidade. Tem clientes que te indicam para a família inteira, eu sei disso. E isso é valioso, isso vale ouro. Mas eu posso te fazer aqui uma pergunta? Me responde com sinceridade. Onde seus clientes estão procurando imóveis antes de falar com você? Onde eles estão pesquisando preços, comparando opções, estudando bairros? É no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Agora visualiza isso aqui comigo. Visualiza. Imagina o seguinte. Imagina uma avenida movimentada com milhares de pessoas passando todo dia. É ali que 87% dos seus futuros clientes estão caminhando, tá? Olhando vitrines, comparando preços. E aí você tem uma loja nessa avenida? Você tem loja lá na avenida? Não tem. Você tem uma placa com seu nome lá nessa avenida? Não tem. Você existe para essas pessoas? Não existe. Você é completamente invisível. Você não está lá nessa avenida onde estão as pessoas, que é a internet. Então, enquanto isso, os seus concorrentes têm loja, vitrine, vendedor abordando cada pessoa que passa. E quando finalmente alguém te indica um cliente, essa pessoa, ela já passou pela avenida. Ela já viu as outras lojas. Ela já conversou com outros vendedores. Já criou expectativas. E aqui é o que é o mais assustador. Os seus concorrentes estão capturando sua indicação antes de ela chegar até você. A pessoa que seu cliente ia te indicar, ela já conheceu outro corretor no digital, na avenida principal. Os corretores que explodiram suas vendas fizeram uma coisa genial. Eles montaram sua loja na avenida mais movimentada do mundo. O digital para atrair e criar relacionamento antes. E o presencial para converter e fechar o negócio. E multiplicaram por 3 os seus resultados, sem perder nada do que já funcionavam, sem perder as indicações. Eles apenas multiplicaram. Vamos para o quinto erro, que é:
não tem capacidade para o digital, não entende tecnologia. Esse quinto erro é um complemento, ou melhor, uma desculpa para o quarto erro. Deixa eu te explicar aqui, essa dinâmica psicológica. Quando você confronta um corretor com a necessidade digital, ele primeiro resiste. Ele pensa, não preciso disso, sempre vendi sem isso. Mas, quando você mostra as evidências de que 87% dos clientes estão no digital, que concorrentes estão capturando suas indicações e que o mundo mudou, aí ele recua para a segunda linha de defesa. Ou talvez eu precise, mas não consigo, não entendo tecnologia, ele pensa. É uma progressão natural. Primeiro, ele nega a necessidade. Ele diz, não preciso. Depois, ele pensa, preciso, mas não consigo. É a negação da capacidade. É como uma pessoa que precisa fazer exercício, tá? Vamos fazer aqui a analogia. Primeiro ele diz assim, eu não preciso, eu tô bem assim. Aí quando o médico mostra os exames, aí ele pensa, ok, preciso, mas não tenho tempo não consigo. Tá entendendo? Ele pensa assim, para. Isso é para jovens. Eu sou de outra geração, é muito complicado, não tenho cabeça para isso. Eu preciso te mostrar um erro lógico neste pensamento, tá? Preciso destravar isso aí de você. Ó, você já aprendeu a usar o WhatsApp, certo? Consegue mandar fotos, áudio, fazer videochamada. Você já aprendeu a usar caixa eletrônico também, que antes parecia um bicho de 7 cabeças. É ou não é? Você já se adaptou ao celular, que substituiu o telefone fixo, que você já usava há décadas. Você provavelmente usa, vamos lá, Netflix, YouTube, ou pelo menos recebe vídeos no WhatsApp, no mínimo. Então me explica uma coisa aqui. Por que marketing digital seria mais difícil de aprender que essas tecnologias que você já dominou? A resposta ela é muito simples. Não é mais difícil de aprender. O problema não é a sua capacidade. O problema é que você acha que precisa virar expert em tecnologia para fazer marketing digital. Você associa uma coisa a outra. Mas a verdade é a seguinte: as ferramentas, elas são simples. Qualquer pessoa consegue usar o Instagram, Facebook, WhatsApp. A estratégia, tá? É que é sofisticada. É como você dirigir um carro. Qualquer um aprende a pisar no acelerador. Mas para ser um piloto profissional, você precisa de técnica, estratégia, conhecimento. E no marketing digital não é diferente, na verdade é exatamente igual mesmo. Então vamos lá. As ferramentas são tão simples quanto o WhatsApp. A estratégia, ela é tão refinada quanto a de uma multinacional. Por isso que 95% dos corretores conseguem usar Instagram, mas só 5% conseguem vender através dele. A diferença não está na tecnologia, ela está no método. E esse método você vai aprender nas próximas aulas. Calma. É no método que você vai aprender. E são, 3 ferramentas básicas. Mais simples que aprender a usar um smartphone. Mais fácil que configurar uma Smart TV, eu te garanto. A tecnologia, ela evoluiu para ficar mais simples e não mais complicada. Lembra sempre disso, tá? Então compara aqui. Antigamente, para você mandar uma mensagem, você precisava ligar para a telefonista, é do teu tempo? Pedir para conectar com o número, esperar a ligação cair 3 vezes. E como é que é hoje? Aperta um botão no WhatsApp. O digital ficou mais fácil e não mais difícil. E quarta-feira eu vou te mostrar exatamente esses 3 passos simples. Mais simples que as tecnologias que você já usa aí todo dia. Tá bom?
Confia, quarta-feira. Mas vem aqui pro erro 6. O erro 6 é trabalhar sem inteligência artificial e sem funil em pleno 2025. A maioria dos corretores ainda acredita que inteligência artificial e funil de vendas são coisas distantes, complexas ou caras. Pensam que é só que para grandes empresas ou para quem entende muito de tecnologia. O problema é que, enquanto essa crise se mantém aí, outros corretores estão utilizando essas ferramentas para escalar seus resultados e sem trabalhar mais, pelo contrário. Então vamos começar aqui pelo básico, tá? Um funil de vendas, ele é um sistema que organiza o processo de compra do cliente desde o momento em que ele te conhece até o fechamento da venda. Todo cliente passa por etapas como descoberta, consideração, comparação e decisão. O funil serve para acompanhar esse percurso e conduzir a pessoa até a compra, aquecendo ela no tempo certo e com a informação certa. Você não precisa automatizar tudo no início, mas precisa de uma estrutura. Quando você tenta fazer tudo no braço, responder, educar, lembrar de cada contato, agendar a visita, enviar conteúdo, você se torna o gargalo da operação. O funil é o que tira essa sobrecarga e garante que ninguém se perca no caminho. E agora falando sobre inteligência artificial, IA é simplesmente o uso de ferramentas que automatizam as conversas repetitivas, ajudam a qualificar os leads, enviar informações de forma automática e manter o relacionamento sempre ativo, mesmo quando você está ocupado com outras atividades. E isso não significa perder o controle do processo. Pelo contrário, significa ter mais eficiência, mais velocidade e mais previsibilidade. Quando você tenta dar conta de dezenas de mensagens por dia, a inteligência artificial pode responder de forma personalizada, identificar os leads mais qualificados, alimentar esses contatos com informações úteis e deixar você livre para focar em que realmente tem potencial de compra, só com o que importa. E isso não exige nenhum conhecimento avançado. As ferramentas disponíveis hoje são acessíveis, simples de configurar e baratas, mas precisam ser usadas com estratégia. E é isso que vai te diferenciar da maioria que ainda insiste em operar de forma manual, exaustiva e ineficiente. Na próxima aula, eu vou te mostrar como exatamente você vai montar esse sistema. Quais são as ferramentas que você vai usar, como vai configurar de forma simples e como deixar tudo rodando para atrair, qualificar e converter clientes todos os dias. Porque se você continuar tentando fazer tudo sozinho, sério, você vai continuar travado, sobrecarregado e com resultados instáveis. E o mercado, você já sabe, mudou. Quem não acompanhar vai ficar para trás. Erro 7 agora. Só postar no Instagram bonitinho vai me tornar autoridade. Você já fez isso, né? Gastou horas organizando o feed, contratou designer, agência, pegou referência dos corretores famosinhos, posta todo dia, segue o calendário de conteúdo que achou aí na internet, tudo lindo, harmonioso, bonitinho. Mas deixa eu te perguntar, quantos imóveis você vendeu através disso nos últimos 6 meses? 0, 1, 2 no ano todo? Me fala a verdade. Porque, você caiu na armadilha que 90% dos corretores caem. Confundir decoração com estratégia. E sabe o que piora? Quando você simplesmente pega aquele vídeo bonito que a imobiliária ou a construtora mandou para você e joga no Instagram e acha que arrasou. Esse vídeo tá top, super produzido, só vou repostar aqui e acabou. Só que esse vídeo é o quê? Catálogo digital. Não é conteúdo estratégico. Não é pensado para vender. Não tem copy, não tem gatilho, não tem funil, não tem CTA, chamada para ação. Não passa por nenhuma das etapas de aquecimento, de conexão e de autoridade. Você está montando uma loja linda, numa rua sem movimento.
E sabe o que acontece? Ninguém vê, ninguém comenta, ninguém compra. Você ganha 100 seguidores em não sei quantos meses, mas nenhum vira lead potencial, nenhum vira cliente. E o seu conteúdo só impressiona outros corretores, que também não estão vendendo nada. Agora, olha só a diferença. Olha só a diferença, tá? Instagram, que é decorativo, ele foca na aparência. Já o Instagram estratégico, ele foca na conversão, na venda. Instagram decorativo, ele quer likes. O Instagram estratégico, ele quer leads. Instagram decorativo, ele impressiona corretores. Instagram estratégico, ele atrai compradores. É essa diferença que separa o corretor que vende pouco para o que vende muito, que vende 3 vezes mais do que a média. E agora o erro 8. Preciso gastar fortuna em anúncios. Essa é clássica. Tráfego pago é caro, não tenho dinheiro para isso. Só empresa grande consegue fazer. Ah, eu vou gastar tudo e não vou vender nada. Primeiro, deixa eu te explicar o que é tráfego pago de um jeito bem simples. O tráfego pago é quando você paga para o Facebook, Instagram ou Google, por exemplo, mostrarem os seus anúncios para pessoas específicas. É como pagar para colocar um outdoor, só que digital e muito mais barato. E tem razão para pensar que é caro. Porque você já viu o corretor queimar R$ 5.000 aí em anúncio, por exemplo, e não vender um apartamento. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A diferença entre quem gasta R$ 2.000 e não vende nada e quem gasta R$ 300 e fatura R$ 24.000, por exemplo, não é o valor investido, é um método. A maioria dos corretores faz assim, ó. Cria anúncio genérico, vende apartamento, segmenta todo mundo, pessoas de 25, 65 anos, interessadas em imóveis, não tem funil, lead chega, manda mensagem padrão, perde 90%, não qualifica, atende qualquer um que clicou, não faz follow-up, se não respondeu, esquece, resultado, muito lead, zero conversão, muito gasto e zero venda. Aí pensam, tráfego pago não funciona, é furada. Eu vou te dar um exemplo aqui prático. Imagine que você quer vender um apartamento de R$ 400.000 para família jovem. Vou te falar agora o jeito errado, que a maioria faz, tá? O anúncio sempre é assim, ó. Apartamento à venda. Aí na segmentação coloco todo mundo tipo de 25 a 55 anos, um orçamento aí de R$ 100 por dia, um resultado de 200 cliques, 150 curiosos, 50 sem dinheiro, zero vendas. E o jeito certo, que funciona, o anúncio. Apartamento perfeito para casais que sonham com o primeiro imóvel. A segmentação. Pessoas de 28 a 35 anos, casadas, com renda de R$ 8.000. Orçamento, R$ 30 por dia. Resultado disso, 20 cliques, 15 interessados, reais, 5 qualificados, 2 vendas. Viu a diferença? No primeiro caso, gastou 3.000 e vendeu 0. No segundo, gastou R$ 900 no mês e vendeu 2. A mágica não está no dinheiro que você investe, ela está em como você investe. E enquanto uns atiram no escuro, outros seguem um método científico, baseado em segmentação precisa, para só quem pode realmente comprar. Mensagem irresistível, copy, que fala com o sonho da pessoa, de forma persuasiva. Funil que converte passo a passo até a venda. Follow-up que fecha, não deixa ninguém escapar. E sabe quanto você precisa começar para fazer isso? R$ 10 por dia. Você provavelmente gasta mais que isso em um cafezinho. E aqui tá a verdade brutal, tá? Não é quanto você gasta, é como você gasta. Os corretores que dominam o tráfego pago gastam pouco, porque eles segmentam certeiro e convertem muito. E na próxima aula, eu vou te mostrar como fazer tráfego da forma certa, atraindo pessoas qualificadas e afastando os curiosos. O erro 9 é o seguinte: vou aprender marketing com um corretor ao invés de especialista em marketing imobiliário. E essa pode doer no ego. Porque você pode pensar assim, corretor entende corretor. Ele passou pelas mesmas dificuldades que eu, é mais barato aprender com ele. E pode até fazer sentido.
Você pode pensar, ele sabe o que é bater na porta, lidar com um cliente difícil, negociar comissão. Mas deixa eu aqui te contar uma analogia que vai clarear para você. Imagina que você quer aprender a dirigir na Fórmula 1. E aí você tem duas opções. A opção 1, você aprende com o teu vizinho que dirige bem pela cidade há 20 anos. E a opção 2, você aprende com um treinador profissional de outros pilotos de Fórmula 1. Qual deles você escolheria? O seu vizinho, ele vai te ensinar, olha, eu dirijo há 20 anos, tenho muita experiência. Nunca bati, vivo dirigindo. Estou aqui dirigindo toda hora, sempre estou dirigindo. Só seguir o que eu faço. Já o treinador profissional, ele vai te ensinar que existe uma ciência por trás disso. As técnicas por trás da curva, o método da velocidade, a performance, ela tem estratégia. E é exatamente isso que acontece no mercado imobiliário também. O corretor ele pode te ensinar, por exemplo, que você tem que trabalhar mais, bater em mais portas, fazer mais contatos, ligar para mais pessoas. É assim que eu faço há 15 anos, 20 anos, 25 anos. E um especialista em marketing imobiliário, ele te ensina que você tem que trabalhar melhor, não é mais. Você precisa criar um sistema que trabalhe para você. Fazer o cliente vir até você. E não o contrário, você atrás dele. E tem ciência por trás disso. Marketing é uma ciência. O corretor te ensina táticas que funcionaram para ele na época dele, no mercado dele, com a experiência dele. O especialista em marketing imobiliário, ele te ensina estratégias baseadas em dados de centenas de corretores, testados em diferentes mercados e adaptáveis a qualquer realidade. Eu vou te dar aqui um exemplo prático aqui, tá? João, corretor há 20 anos, visitava 50 imóveis por semana. Falava com 100 pessoas, vendia uns 3 por mês. E pensava assim, se quiser vender mais, tem que fazer isso mais ainda. Estava feito louco. Um especialista ele pensa da seguinte forma, vamos criar um sistema que traz 50 leads qualificados por mês. Você escolhe os 15 melhores, foca neles e vende para 8, trabalhando menos e ganhando mais. Viu a diferença? Um te ensina a trabalhar como operário, o outro ensina a trabalhar como empresário. Um te ensina o que funciona para ele, o outro te ensina o que funciona para qualquer corretor, para qualquer nicho, para qualquer tipo de produto. Os corretores que explodiram suas vendas descobriram estratégias que corretores comuns nem sonham que existem. Estratégias baseadas em ciência, dados e resultados em milhares de casos. E quarta-feira eu vou te revelar quais são essas estratégias. Agora o último erro, o erro 10. Falo bem presencial, mas travo na câmera. A frase que mata sonhos. Não tenho jeito para vídeo, é um dom, vou ficar ridículo, melhor nem tentar. Posso falar uma verdade aqui que ninguém te contou? Falar em vídeo não é dom, não é talento natural e muito menos coisa de quem nasceu para isso. É técnica, só isso. Técnica de roteiro para você nunca ficar sem assunto. Técnica de respiração para controlar o nervosismo. Técnica de posicionamento para se sentir natural. E sim, técnica de edição para corrigir qualquer erro. Mas aqui vai o pulo do gato, que você precisa saber. Você pode começar sem aparecer. Sim, você pode criar conteúdos poderosos que geram vendas sem mostrar o seu rosto. Usando, por exemplo, carrosséis no Instagram. Conteúdos de imagem bem construído. Entrega muito hoje. Você pode usar também inteligência artificial para gerar vídeos com narração, cortes, imagens e até dublagem. Bastidores, narração por cima, vídeos do imóvel com legenda estratégica, ou seja, não tem mais desculpa. Se travar na frente da câmera, você ainda pode vender usando conteúdo estratégico. Só que tem que ser com intenção de marketing e não só jogar post bonitinho no feed. E quarta-feira às 8 horas eu vou te mostrar
tudo isso, o que é que eu vou te mostrar exatamente na quarta-feira? Eu vou te mostrar como destravar na frente da câmera com técnicas simples, como usar inteligência artificial para criar vídeos que vendem mesmo sem aparecer, como montar carrosséis com estrutura de funil e os 3 tipos de vídeo que todo corretor precisa saber fazer com o roteiro pronto. Tá com medo de aparecer? Tá travado? Não tem problema. Você só precisa de direção e não de coragem. E agora, me responde aqui uma coisa. Em quantos desses 10 erros você se reconheceu? 5? 7? Todos os 10? Se você se reconheceu em pelo menos 7, você não está sozinho. 95% dos corretores cometem exatamente esses erros que eu acabei de mostrar. E a maioria nem percebe. Deixa eu falar aqui uma coisa muito séria agora para você, tá? O jeito antigo de vender imóveis, ele morreu. Sim, o mundo mudou. É como se você ainda estivesse usando um telefone com fio, enquanto o mundo inteiro já vive no smartphone. O mercado, ele mudou. O comprador de hoje, ele é mais informado, ele é mais exigente. E ele está saturado de corretores fazendo a mesma coisa de sempre. E ó, se você continua cometendo esses 10 erros que eu acabei de mostrar, sabe o que vai acontecer? As suas vendas vão definhar. Você vai continuar na instabilidade. A realidade brutal dos 95% dos corretores é a seguinte: a maioria está presa no mesmo ciclo desgastante. Como é que eles ficam? Correndo atrás de leads frios que não convertem, postando imóvel sem estratégia nenhuma que ninguém vê, fazendo visitas onde o cliente diz vou pensar e simplesmente some, competindo por preço com outros 15 corretores, dependendo da imobiliária para sobreviver. E o resultado disso são vendas medíocres, estresse constante, renda instável. Mas existe um grupo diferente. Os 5% que descobriram um jeito completamente novo de vender. Eles pararam de ficar cometendo esses 10 erros. E eles descobriram algo que os outros 95% não sabem. E ó, esses corretores estão vendendo 3 vezes mais e surpreendendo até os veteranos do mercado. Quando você ficar aí lutando por uma venda no mês, eles vendem 6, 8, 10 imóveis por mês. Enquanto você corre atrás de cliente, eles têm fila de espera, as pessoas vão atrás dele. Enquanto você compete por preço, eles são procurados pela expertise. E bora lá, o que separa os 5% dos 95%? Não é sorte, não é tempo de profissão também, não é contato, tá? É método. Um sistema que funciona 24 horas por dia, uma máquina de vendas que atrai, converte e multiplica os resultados. E agora você está diante de uma escolha, que é a seguinte: existem 2 caminhos. O caminho 1 é você continuar cometendo os mesmos erros, ficar no grupo dos 95% que brigam por migalhas. E o caminho 2 é aprender o sistema dos 5% e descobrir o método que transforma corretores comuns em máquinas de vendas. E agora, para finalizar, saiba o que a gente vai falar na quarta-feira às 8 horas. Lá na quarta-feira eu vou abrir a caixa preta. Eu vou te mostrar exatamente como migrar do grupo dos 95% para o seleto grupo dos 5%. O que você vai exatamente descobrir na aula 2, para você ficar ansioso aí, ó. Você vai descobrir o sistema completo que os 5% usam para triplicar vendas. Você vai descobrir a máquina de autoridade que faz clientes te procurar. O funil mágico que trabalha enquanto você dorme. A estratégia dos R$ 10 que gera leads qualificados todo dia. E vai descobrir o script secreto que converte curiosos em compradores. E isso sem depender de sorte
e sem depender de tempo, com táticas velhas, sem precisar de milhares de seguidores também. E deixa eu te parabenizar aqui. Parabéns por ter chegado até aqui. Porque só de você estar aqui, você já avançou mais que 95% dos corretores que continuam repetindo os mesmos erros sem nem sequer perceber. Então você já avançou. Você teve a coragem de encarar a verdade sobre esses 10 erros silenciosos. E agora você tem a chance de fazer parte da elite dos 5%. E lembra o presente especial? Eu tenho sim um presente para você. Ó, se você chegou até aqui, eu tenho um presente. É um e-book completo com um resumo de todos os 10 erros que eu acabei de mostrar. E também as principais estratégias dos 5% que vendem muito. Para receber é muito simples. Você vai lá no meu último post do Instagram, no último, e vai comentar a seguinte frase: vou triplicar minhas vendas. E você vai receber o e-book automaticamente lá pelo direct. E ó, essa foi apenas a primeira virada de chave, a primeira. Se essa aula já abriu sua mente sobre os erros que estavam sabotando suas vendas, espera só até ver o sistema completo que vai transformar você em uma máquina de vendas. Na quarta-feira, a gente começa a destravar de verdade, tá? Então, nos vemos lá. E prepare-se. O que você vai descobrir na aula 2 vai mudar para sempre a forma como você vende imóveis. E ó, fica de olho nos grupos de WhatsApp e também no teu e-mail, porque é por lá que eu vou te lembrar da próxima aula e te mostrar o que está acontecendo também nos bastidores. Então, até quarta-feira, às 8 horas em ponto. Não peça por oportunidade. Vambora! Até quarta!